Oi, gente, mais uma dica de leitura hoje. Dessa vez, acredito que essa dica de leitura possa ser direcionada a professores de ensino médio, não sei mais como chama o ensino médio, mas enfim, professores que tenham alunos iniciantes para falar sobre arte. Um livro que é bem interessante é esse livro do professor Alfredo Bozzi, chamado Reflexões sobre a Arte. Ele é um livro que tem poucas páginas, assim. Ele é um livro que tem, com a bibliografia, são 80 páginas, mas ele apresenta um conteúdo muito rico e muito acessível para quem está caminhando, dando os primeiros passos no pensamento sobre arte, né? Então, ele tanto pode ser um livro que pode servir de base para uma aula, né, iniciante, quanto até um próprio material didático para os alunos, né? Então, vou falar mais ou menos como que esse livro se divide. Bom, o livro ele é feito para que se possa refletir o que se entende por arte, né? O que a gente fala quando a gente fala arte. E é claro que existem várias discussões, né? Diferenciando arte é uma coisa, cultura é outra, né? A arte está dentro da cultura, faz parte de uma ideia, de um conceito de cultura, né? Mas a arte em si, quando a gente fala, né, objetos artísticos, trabalho artístico, a gente está falando de uma coisa específica. E o que o professor está dizendo nesse livro, ele vai começar de uma forma bastante simples, mas com profundidade, o que se entende quando se diz arte. E aí ele separa o livro dele em 3 principais capítulos. O primeiro capítulo é Arte como Construção. E aí essa ideia, né, de a arte enquanto construção, a arte é construção, ele vai trazer esse conceito de arte como a transformação de algo. Arte enquanto trabalho, né? Pode ser tanto a transformação de algo da natureza, né, como, enfim, agora parando para pensar, né, pensando que é a natureza, a arte como uma transformação, mas pode ser uma transformação em algo que já está consolidado, né? Essa visão da arte como algo que transforma o que já existe, o que está estático, né? É interessante que ele traz uma citação, né, que diz assim: nenhuma forma, por mais rígido que seja, começou a sua existência como convenção. Então, quando a gente pensa na arte enquanto forma, é sempre a quebra de uma convenção. A primeira obra de arte que pode ser descrita, né, pelos arqueólogos, historiadores, que é a pedra que foi polida, né? Essa pedra polida, ela existe ali, alguém pegou e transformou aquela pedra, que antes era só uma pedra, em uma coisa que não tem uma função que não outra que seja essa transformação estética de um objeto, né? Então, pensar na arte como essa quebra dessa convenção, e para que essa convenção seja quebrada é necessário um trabalho, né? Ela não vai ser quebrada sozinha. E aí dentro dessa construção também tem a relação de arte e jogo, né? A arte como invenção, como prazer, como alegria, como descobertas, e também, como todo jogo, como normas, né? Normas que determinam por que aquele jogo é um jogo e não uma outra coisa. Bom, e aí dentro desse sentido ele vai diferenciar esse fazer que ultrapassa tanto a indústria quanto o artesanato, a utilidade, né? E aí ele vai também trabalhar as relações entre técnicas e força inventiva, né? Então, essa força inventiva da arte que, assim, eu faço
1000 sapatos, né? Então isso tem uma certa técnica ali, uma certa indústria. Mas aí esse sapato aqui eu vou colocar um bordado nele ou um salto que vai ser diferente, que vai estar trazendo uma outra coisa. Então essa relação entre a técnica do fazer e a inventividade enquanto arte. E aí vai trabalhando também com essa coisa do estilo pessoal do artista. E ele vai citando ao longo desses conceitos artistas de vários períodos que vão estar trabalhando com essas questões, né? Aí a segunda parte do livro é arte como conhecimento. E aí ele já pega essa relação da arte muito voltado, né, para a Renascença, para o período da Renascença, enquanto essa percepção, essa matemática, esse querer desvendar as coisas, né? O estudo da perspectiva, pensar o mundo através da arte, né? Essas escolas que vão trabalhar esses estilos. Ele pega também esse pensamento do Aristóteles e a discussão do Platão, né? Da arte enquanto mímese, enquanto técnicas para se colocar a realidade na arte, né? Então esse conhecimento muito atrelado da arte e da ciência, né? Essas ideologias do pensamento que vão influenciando a arte, né? A arte enquanto observação da humanidade, a ideologia né? A filosofia, a ideologia, uma visão de mundo que se confronta com a arte. E aí a gente pode pensar, né, desde essa coisa do Renascimento, quanto também uma arte no período de pós-guerra, que vai estar dialogando com a falta de sentido. Então a gente vai pegar ali o teatro do absurdo, né? A gente vai pegar essas escritas, um cinema que tem um realismo crítico. Então ele vai passando por essas escolas, tá? Falei 1000 coisas aqui, fui de Platão, comecei com Renascença, depois para Platão, falei de pós-guerra, mas é porque o livro ele traz isso de uma maneira muito interessante, porque ele pega um conceito e ele vai dando os exemplos em relação a esse conceito. E como eu disse mais de uma vez, é uma linguagem super acessível, por isso que ele eu acho que ele é um livro bastante didático, muito focado assim para essas primeiras discussões. Depois você pode adentrar em cada artista, em cada período, enfim. Mas entendendo assim essa coisa de, olha, arte pode ser lido dessas maneiras, né? Acho que facilita bastante para as discussões primeiras, assim. Então eu já falei, né, da arte enquanto construção, da arte enquanto conhecimento e da arte enquanto expressão. E aí ele vai trazer essa linguagem da dança, do gesto, do grito, trabalhando o expressionismo, da arte enquanto forma enérgica que exprime a interioridade do artista, né? Essa força interior expurgada. Vai trabalhar também esse conceito de crises da identidade, né? E aí ele traz artistas, né, para falar do cubismo, ele vai falar do Kandinsky, né, nas artes, isso para falar nas artes plásticas também. Enfim, e isso é legal porque ele vai mesclando, ele não fala somente de uma determinada linguagem, então ele pode falar da literatura, ele fala do cinema, cita exemplos, né? Bom, então essa é a dica. Alfredo Bozzi, Reflexões sobre a Arte, livro fácil de ler, um livro com poucas páginas, mas que traz bastante conteúdo aí inicial para quem está pensando em preparar uma aula sobre esse assunto. E também, claro, né, para quem, por onde começar, né, acho que vale bastante a pena pensar a arte por essas 3 abordagens e depois vão abrindo outras páginas para se pensar mais coisas. É isso. Até a próxima. Tchau, tchau.